ler o texto de Jonas capítulo 2. Diz assim o texto, que é muito conhecido nosso. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. No ventre do abismo gritei, tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. E a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim. Para sempre, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração. No teu santo templo, os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Normalmente nós olhamos para Jonas e nós consideramos Jonas o pior homem, o pior profeta. Nós consideramos Jonas como alguém que deveria ser desprezado. Nós olhamos para Jonas e dissemos assim: Jonas nem crente era, alguns pensam, né? Jonas era um profeta fujão. Nós precisamos entender o contexto de Jonas. Porque Jonas tomou a decisão de ir na direção contrária que Deus havia dito para ele. Por que Jonas ele vai tentar fugir de Deus, fugir do propósito de Deus? Esse povo a quem Deus falou para ele anunciar era um povo truculento, um povo muito mau. Eles gostavam de colecionar crânio humano e fazer pirâmides, né? Pequenos montes na entrada da cidade, decorar a cidade com uma decoração fúnebre, né? Parecido com alguns países ali da América Central, né? Então, só que tinha um outro detalhe. Todas as vezes que os ninivitas iam a Jerusalém, Jonas, ele ficava com medo. Por quê? Quando o povo inimigo vinha para dominar, a quem que eles queriam primeiro tirar do poder, destronar e matar? O rei e o profeta e a liderança. De quem Jonas era filho? Filho do profeta. Se você observar no capítulo 1 aí, Jonas, filho de Amitai. Eu imagino Jonas, menor que o Daniel, ainda criança, e quando ouvia falar, os ninivitas estão vindo aí, ele se escondia debaixo da cama, escondia em algum canto, de medo dos ninivitas. Ele cresceu com aquele pânico. Imagina você, vamos fazer um correlato aqui, num país islâmico, e aí você sendo cristão e sofrendo esse medo se o islâmico virar para te perseguir. E agora imagina você, Deus mandando Jonas ir para aquele lugar, aonde aquele povo perseguia, e quando vinha a Jerusalém, ele era um dos primeiros, talvez, a ser ceifado a vida. Seria o mesmo hoje de uma pessoa que tenha tido traumas com o islamismo ser enviado ao meio dos islâmicos. Nós olhamos para Jonas e nós não entendemos esse contexto, e às vezes nós lançamos sobre Jonas um peso muito grande. E alguns até o consideram como se fosse, né, nem um cristão, nem um servo de Deus, né? Nós precisamos entender que Jonas de fato era um crente, assim como nós, mas um crente também que tinha temores, um crente que passava tribulações. E se nós formos olhar na Bíblia, nós temos vários exemplos, e o mais claro que eu quero citar aqui e lembrar é o de Davi, que o próprio Davi vai dizer assim: restitui-me a alegria da tua salvação.
Davi vai passar por uma prova tão grande que, num dado momento, ele vai questionar até a sua salvação. Temos que fazer aqui a consideração que ele não perdeu a sua salvação, mas ele perdeu a alegria, ele perdeu o gozo. Queridos, e o que pode estar tirando a sua alegria de servir a Deus? O que pode estar tirando o seu desejo de servir ao Senhor? O que está tirando o desejo de você vir à casa do Senhor? Alguns dizem assim, eu não preciso ir no templo para falar com Deus. Verdade. Mas quando você vem ao templo, você congrega com os irmãos. E nossa vida, ela tem dois cultos. O culto individual e o culto coletivo. Ah, mas eu vou servir a Deus só com culto individual. Não serve só o individual. Deus nos fez igreja coletivo. Então, eu creio que uma das coisas que está nos perturbando nesses dias é o medo, a desinformação, a angústia, e tudo isso que estamos vivendo tem vindo como uma avalanche, assim como veio sobre o coração de Jonas uma avalanche. E eu gostaria que nós olhássemos o que aconteceu com Jonas, para nós entendermos o que talvez possa estar acontecendo conosco nesse momento. Olha comigo aqui alguns versículos. Olha quando Jonas, ele começa a orar. O que aconteceu? Ele tentou ir para outro lugar, e lá Deus mandou uma tempestade. Nós sabemos que na hora que os marinheiros começaram a procurar os seus deuses e fazer tanta coisa, eles não conseguiam resolver o problema. Aí Jonas levanta, sou eu. Jonas era crente. Ele levanta a mão e fala assim, o problema sou eu, me joga no mar. Naquele momento ali parece que começa a haver uma reviravolta no coração de Jonas. Parece que a tempestade, a angústia dos marinheiros, aquele negócio deles fazerem tudo e falar para Jonas assim, faz alguma coisa também para o seu Deus. Aquilo começa a despertar. É como nós, às vezes, que estamos indo, talvez deprimidos, ou passando circunstâncias, e as coisas vão como uma tempestade, ou como uma onda do mar, ou como uma correnteza que nos leva, e nós não sabemos desvencilhar dela. Certa vez, lá numa praia no sul do estado, nós fomos num dia à tarde, e eu não sabia daquele detalhe, próximo à pedra na praia da Gamboa, quando ela enche muito, passa uma correnteza próxima à pedra. E sempre perto da pedra foi muito tranquilo. Mas naquele dia estava a maré muito alta e formava-se uma correnteza que saía assim e passava. E eu me lembro que eu fui nadar ali perto, sem saber desse detalhe, e de repente aquela correnteza me pegou, meus 2 filhos, o Lucas e a Esther, e mais o meu sobrinho. E daqui a pouco eu me vi com os 3 ali agarrados, e eu não sei como eu segurei os 3, e de repente meu pai, que estava lá também, segurou o meu sobrinho, e eu consegui então perceber que do meu lado tinha um rapaz e nada estava acontecendo com ele. Eu percebi a correnteza daqui. Então eu joguei um dos meus filhos, ele segurou, depois joguei o outro, depois eu saí. Infelizmente, quando eu olhei para trás, meu pai estava sendo arrastado pela correnteza e, graças a Deus, alguém foi salvá-lo. E o meu sobrinho. Às vezes a correnteza está aqui, é só nós nos desvencilharmos dela. Às vezes nós estamos lutando contra ela e nós vamos cansando. Eu estava tentando, teve uma hora que o Lucas foi ao fundo, eu segurei no cabelo dele, segurando os 2 no braço aqui, eu não sei como consegui isso, e depois que eu percebi que a correnteza estava aqui e era só quebrá-la aqui, eu consegui sair. A gente estava perdendo as forças. Assim pode estar conosco. A gente está tentando vencer a correnteza, lutando contra aquilo que não precisa lutar, temendo aquilo que não precisa temer, e a gente vai cansando. As forças vão se esvaindo, a fé vai se esvaindo, e a gente pode chegar a conclusões como Davi. Foi isso que aconteceu com Jonas. Parece que naquele momento ele viu que havia uma margem ali, que se ele saísse, ele poderia voltar aos braços do Pai. E ele começa a orar. Diz assim, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, tu me ouviste. Jonas vai começar a colocar aqui a angústia dele para fora. Olha, na hora da crise, ore. O grande problema é que na hora da crise a gente para de orar. A gente para de ler a Bíblia, a gente para de buscar Deus. Na hora da crise é o momento que mais você tem que buscar. Eu me lembro, certa vez em Campinas, no seminário, uma tia da Fábio estava conosco, e ela angustiada, que queria voltar para Itaipava, e já tinha uns 30 dias que ela estava conosco lá,
E eu já tinha ido na rodoviária com ela trocar passagem umas 3 vezes. E nessa última vez que eu fui trocar passagem, ela estava assim, mas eu queria tanto ir embora. E na frente do carro, assim, um adesivo, parado na nossa frente. Está nervoso? Como é que fala? Vai orar, não é pescar não. Está nervoso, vai orar. Ore. Você está alegre? Ore. Você está triste? Ore. Você está passando dificuldades? Ore. Jonas foi orar e aqui ele orar é o melhor remédio na angústia. Mas não é orar assim, Senhor, tu sabes, amém. Deus quer que a gente abra o coração. Jonas vai rasgar o coração dele aqui. Nós temos que abrir o coração e ele vai dizer assim, olha, Senhor, a minha angústia é tão grande que é como se eu estivesse no ventre de um abismo. O que é o ventre? É um lugar intocável, onde fica refugiado, onde a criança, o bebê fica ali guardado por 9 meses. É como se Jonas tivesse assim, parece que eu vou ficar aqui envolto nesse abismo durante muito tempo. Ele continua dizendo a sua angústia, olha, eu estou lançado no coração dos mares, eu estou lá no profundo, ele vai dizer, a corrente das águas, e todas as tuas ondas e vagas passaram por cima de mim. Já tomou caldo no mar? Aí você toma um, você achou que acabou, vem um outro, e daqui a pouco você está tomando 10 caldos, e você sai rolando pela areia. Jonas estava assim, é como se ele estivesse tomando caldo, um atrás do outro, e a coisa não para, e ele está mais angustiado, e quando ele acha que a coisa acabou, e vem mais. Essa era a angústia de Jonas. Olha o versículo 5. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Jonas está dizendo assim, ó, a coisa não está ruim não, está pior, até sobre a minha cabeça tem água. Aqui é como se ele tivesse envolto em algo que ele estivesse aqui muito angustiado. Já fez o teste de ficar submersos na água, prendendo o fôlego? É como se ele estivesse ali prendendo o fôlego e ele não estivesse aguentando mais. Ele está dizendo, Deus, eu não estou conseguindo. O versículo 6, ele vai agora usar não uma expressão marítima, mas ele vai usar uma outra expressão, olha, eu desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra. Ele vai dizer assim, olha, contudo fizer subir da sepultura a minha vida ao Senhor, meu Deus. Ele está dizendo que ele foi lá no fundo. Imagina ele no lugar alto descendo ribanceira abaixo. As expressões que Jó usa aqui falando com Deus, ele está falando de um coração desesperado, da angústia que ele se encontrava. Mas o versículo que mais me chama a atenção, e eu passei por cima dele de propósito, é o versículo 4. Olha como ele diz aqui, que supera tudo que ele já falou. Lançado estou de diante dos teus olhos. Jonas faz a declaração aqui, essa aqui, irmãos, ela é a expressão nesse capítulo a mais assombrosa. Eu estou lançado, eu estou fora dos teus olhos. Alguém pode ficar fora dos olhos de Deus? Não. Mas Jonas aqui na sua angústia, é como se ele dissesse assim, Deus, não tem jeito para mim. Não tem a pessoa, quando ela está passando luta, e ela fala assim, todo mundo me abandonou? Esse sentimento estava no coração de Jó. Ele estava passando por um momento aqui depressivo muito forte, um sentimento de abandono muito forte, mas não é das pessoas. Ele sente o abandono aqui de Deus, e isso é crônico. Talvez você esteja em casa e está sentindo abandonado por Deus. Talvez você está sentindo que a sua vida não tem mais razão. Ele vai dizer assim, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Jonas era crente, porque ele sente falta de Deus. Mas por que ele sente falta de Deus? Ele não procurou ir fora da presença de Deus? Eu quero fugir da presença de Deus. Ele não queria fugir dos propósitos de Deus? Aqui agora ele está expressando que como ele quis fugir de Deus, é como se Deus estivesse dizendo para ele, eu vou virar as costas para você. Eu vou virar meus olhos. Essa expressão na Bíblia, nós chamamos de antropomorfismo. Deus não tem costa, não tem mão, mas é uma forma de nós entendermos que Deus, ele está nos deixando passar
por uma prova, por uma luta, por um momento, para nós entendermos de fato quem Deus é e de quanto nós precisamos de Deus. Jonas vai falar aqui também do templo. Ele sente falta da presença de Deus, ele sente falta agora da comunhão com Deus, porque no templo era o lugar onde Deus se manifestava. Para mim, esse versículo 4 mostra de fato a angústia de Jonas. Mas, queridos, Jonas abre seu coração. Então, na crise nós temos que orar, mas na crise nós temos que abrir o coração. E aí, de fato, nós começamos a receber de Deus. E aí no versículo 7 diz assim: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Ele não acabou de falar aqui no versículo 4 sobre o santo templo do Senhor. Agora ele começa a gozar desse contato com Deus. E aí ele começa a recobrar ânimo. Ele diz: estava desfalecendo a minha alma. Eu estava perdendo vida. Eu estava perdendo ânimo. Eu estava perdendo força. Eu me lembrei do Senhor. Essa palavra lembrar aqui, não é que Jonas tinha tido uma amnésia. Agora ele acordou. Não. É que agora Jonas, ele para de fugir de Deus. E agora Deus começa a tornar novamente o centro. Há uma coisa que eu estava comentando com um rapaz anteontem, ali na Fiat, conversando com ele. E eu estava evangelizando ele, falando justamente sobre isso. O ser humano, ele quer se conhecer. E graças a Deus nós temos psicólogos e outros profissionais da área que nos ajudam. Mas sabe por que estamos procurando o psicólogo com mais frequência? É porque estamos procurando a Deus com menos frequência. Quanto mais buscamos a Deus, nós conhecemos a nós mesmos. Quanto mais buscamos a Deus, nós sabemos quem somos. Quanto mais buscamos a Deus, nós entendemos o propósito pelo qual nós temos. Lembra de Jó? Depois de passar tudo, ele vai dizer assim no capítulo 42, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Jonas, ao passar por tudo que ele passou, ele descobriu que aos pés do Senhor, ele podia encontrar verdadeiramente a sua essência. Porque Deus nos fez a imagem e semelhança dele. E quando nós buscamos a Deus, nós nos reencontramos. Porque o homem só pode se conhecer de fato e de verdade quando ele conhece a Deus. O autoconhecimento do homem é conhecer a Deus. Por isso que Oséias vai dizer, para continuar a conhecer a Deus. Porque quando nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a nós mesmos. E Jonas vai dizer, eu lembrei do Senhor. E ele lembrou da comunhão com Deus no santo templo do Senhor. E ele termina fazendo a asseveração, dizendo que aqueles que não buscam a Deus, mas buscam outros deuses, Deus ele não ouve, e eles de fato são entregues à sorte. Nós não podemos buscar outras coisas e colocar no lugar de Deus. Você não pode colocar a sua casa primeiro do que Deus. Você não pode colocar o seu marido ou sua esposa primeiro do que Deus. Você não pode colocar os seus filhos primeiro que Deus. Você não pode colocar os seus pais primeiro que Deus. Você não pode colocar o seu emprego. Você não pode colocar a sua família. Você não pode colocar a sua autorrealização. Todas essas coisas você deve colocar à disposição de Deus. Você pode ser um excelente profissional. E você vai dizer, Senhor, com a minha profissão, eu vou glorificar o Senhor, e todo mundo que entrar no consultório vai saber que eu sou crente. Não que você vai pegar a Bíblia e vai fazer, vou orar por você, mas a forma que você vai tratar a pessoa, o sorriso que você vai dar, os princípios cristãos que você vai transmitir. Assim como Lutero falou para aquele sapateiro que perguntou para ele, e agora, eu sou crente, o que eu vou fazer? Lutero olhou nos olhos dele e disse assim, o que é que você faz? Sapatos. Ele disse para aquele sapateiro, faça os melhores sapatos e venda a preço justo. Você é gari? Varra a rua para que ela fique limpa. E quando os moradores passarem, aquele gari é diferente. Aí você vai ter oportunidade para pregar o evangelho. Aquele manobrista, aquela professora,
aquele médico, aquele dentista, aquele empresário, o pastor, todos nós. Por fim, Jonas, ele diz ao Senhor que ele estava agradecido. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. Jonas aqui está restaurado. Você perguntou, mas depois ele não fez o que fez? Olha, gente, nós somos crentes, a gente pisa na bola também. A gente olha para Jonas, condena Jonas e a gente esquece de nós. Nós somos crentes. Jonas aqui se recupera daquele estágio profundo que ele estava correndo de Deus, ele agora volta para os braços de Deus. Mas a gente sabe, depois ele continua pisando na bola. É o nosso retrato. Eu, como pastor, piso na bola com Deus. Você também. Aí o que a gente tem que fazer? Pedir perdão. Mas aqui Jonas está saindo do momento crítico. E ele diz, eu vou agradecer ao Senhor e vou oferecer sacrifício. Jonas está dizendo que ele iria prestar culto ao Senhor. E ele disse, o que voltei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Eu acho que Deus puxou muito a orelha dele, porque depois ele fez o que ele fez, né? Brigar com Deus para destruir uma cidade, e depois brigar com Deus para não destruir a cidade, depois brigar com Deus que destruiu uma plantinha. Isso mostra que nós, como crentes, mesmo não estando no estado que Jonas, às vezes lutamos por coisas que não são tão fundamentais. Que Deus tenha misericórdia de nós. O que eu estou vendo na crise, na pandemia? Eu estou vendo muita desinformação, eu estou vendo muito problema, mas uma das coisas que mais tem me marcado, o medo. Eu estou vendo o mundo apavorado com a morte. E é de esperar mesmo, porque os ímpios não têm certeza de salvação. Mas o que está me chocando é ver crentes com tanto medo da morte. Essa, para mim, vai ser uma das maiores coisas que nós estamos vendo na igreja brasileira. Ah, pastor, então agora eu vou sair de forma totalmente desprovida? Não é isso. Todos os protocolos estão seguindo aqui. Por que você está com medo? Eu estava dizendo lá em Andorinhas que o primeiro caso que eu tive foi confirmado. O segundo foi confirmado para mais um exame que pode dar positivo e negativo. E se eu tivesse morrido? Eu estaria melhor. Na transição pastoral, eu estou dormindo 3, 4 horas por dia, no ritmo. Hoje, para chegar aqui, eu saí cedo, já fui fazer algumas obrigações no dentista. Fui a Iconha hoje, voltei. Depois que eu cheguei, fui levar um carro lá em Santo Antônio e cheguei atrasado aqui porque eu tinha essas obrigações a fazer. Eu não teria toda essa angústia lá no céu, toda essa correria. Eu estaria melhor. Eu quero terminar com o texto de 1 Coríntios 15, 19. Abra aí na sua casa. Abra aqui para nós pensarmos sobre isso. 1 Coríntios 15, 19 diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Meu irmão, não tenha medo. Confia no Senhor. Nós podemos passar lutas. Nós temos enfrentado muitas coisas. De fato, congregar junto é uma bênção. De fato, estar na presença de Deus é uma bênção. Embora nós não tenhamos medo da morte, não temos que ter, nós temos responsabilidade social. E aí, quando a gente vem para a igreja, como eu estou vendo aqui, como todas as nossas igrejas, está seguindo os protocolos. E temos que fazer isso, temos que tomar o cuidado. Então, convido a você, não tenha mais medo. Busque o Senhor, venha congregar. Eu quero orar com você nesse momento. Pai, obrigado, porque a lição de Jonas nos ensina. Jonas passou por momentos tão difíceis. Ele era um crente, como nós, um servo de Deus, um profeta, mas que passou medo. Que o Senhor abençoe esse meu irmão, a minha irmã que está aqui, e os que estão nos vendo, e os que vão nos ver depois. De fato, Deus, estamos vivendo um tempo diferente.
Mas, Senhor, firma a nossa fé em Ti. Nós temos visto muitos que estão muito amedrontados com o que está acontecendo. E nós temos que estar preparados, porque um dos princípios cristãos é não temer a morte, é ter a esperança na vida futura. Será que a nossa igreja brasileira está de fato pensando no reino nesta terra, neste reino só presente, e não está se preparando para o reino futuro? Tenha piedade de nós, Pai. Tire de nós o medo, a falta de esperança, a angústia, e se revela a nós cada dia mais. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe.